Foi feita uma pesquisa pela EFF ano passado, a EFF é uma das maiores fornecedoras mundiais de probiótico, sobre o entendimento de probiótico aqui no Brasil. E foram pesquisados principalmente médicos e nutricionistas, onde 90% gosta e prescreve probiótico. 70% gosta e prescreve probióticos. 90% desses 70% não sabe o efeito do probiótico. Uau! É muita coisa. Tá? Então eu acho que assim, eu sou de uma época que você não prescrevia absolutamente nada sem saber qual era o efeito. Putz. Então muita gente não sabe... Vou te interromper. Não tem problema. 70% Prescreve. 90% desses 70% não sabe o que estão fazendo. Não sabe qual que é o efeito. Você não sabe qual que é o efeito, não sabe o que está fazendo. Eu falo assim pro pessoal, o problema, quando não sabe o efeito, não é quando funciona. Quando não funciona, você não vai saber onde está o erro. Né? Então tem lendas. Vamos lá, um mito. Probiótico coloniza o intestino. Não coloniza, ele coloniza por um determinado tempo, depois morre. Então, assim, se você toma probiótico, primeiro, ele só vai crescer, é um micróbio. Ele só vai crescer no seu intestino se tiver um meio de cultura que permita o crescimento dele. Então, se é uma pessoa disfágica, com restrição alimentar brutal, ou com uma dieta muito ruim, por exemplo, um exemplo, excesso de proteína animal, lactobacilos não come isso. Então, peraí, se não tiver a comidinha pro seu probiótico, ele não vai crescer, já começa por aí. Digamos que você tem a sorte dele crescer. Ele vai crescer, ele vai colonizar uma determinada região, e depois de 5 a 7 dias, ele desaparece. São poucos os probióticos que duram mais que isso. Por exemplo, Bacillus clausi, 29 dias, mas depois morre. Ah, por que ele dura mais? Porque ele é isolado, ele é endógeno, então ele é isolado de fezes humanas. Então o intestino não é tão desafiador para ele vive mais. Tá? Já os lactobacilos são isolados de meio de cultura que simulam o leite, inclusive tem leite neste meio de cultura, avisar os veganos, né, antes de tomarem probiótico, para saber se ele foi isolado do leite ou não. E o leite não é o intestino. Então esse probiótico, quando está no intestino, ele está num ambiente desafiador e ele dura ali de 5 a 7 dias. Então, e se eu ficar tomando cronicamente? De 7 em 7 dias? Não é o objetivo do probiótico. Eu já explico por quê. Boa. Já explico por quê. Primeiro assim, se você tomar todo dia, você vai manter o nível dele super elevado sempre. Ele não cai. Tá? Como se você estivesse recolonizando. Mas ele não recoloniza nada, porque a partir do momento que você para de tomar, ele desaparece. Então muita gente fala, eu vou recolonizar meu intestino com probiótico. Eu vou reinocular. Não, ele não faz nada disso. Ele não foi feito para isso. Ele não faz nada disso. A partir do momento que você toma, para de tomar, ele morre. Por que o objetivo não é tomar sempre? Porque o objetivo de um probiótico é causar um impacto ecológico. Então vamos dizer assim, você tem uma microbiota, é um ecossistema. Sua microbiota é um ecossistema. Você causa um impacto ecológico ali. Você está colocando muito mais bactéria do que a concentração natural dentro de você. Um lactobacillus acidófilos, dentro de você, em média, você tem 10 milhões por grama de fezes. Aí você toma um probiótico com 10 bilhões ou 1 milhão. Você está tomando 100 vezes mais do que a concentração natural. Com qual objetivo? Causar uma superpopulação momentânea daquela bactéria e utilizar essa superpopulação para que ela altere o ecossistema em volta dela, para que você recupere a sua própria microbiota. Ele é um microengenheiro ambiental. Né? Então o que ele faz é causar um impacto ecológico, transformando toda a sua vizinhança num ambiente bom para ele, probiótico. Mas esse ambiente bom para ele também é bom para sua microbiota boa, e ela se recupera. Então o objetivo é causar um impacto ecológico e não recolonizar. Entendi. Então se você tomar ad eternum, você está fazendo errado. Você teria que tomar ad eternum, uma concentração bem mais baixa. Entendi. E se eu for... A primeira vez que eu vou falar isso publicamente, as pessoas vão confundir com o que eu vou falar. Uma microbiota saudável é aquela que tem uma diversidade muito grande. Diversidade é um número grande de bactérias diferentes. Alfa-diversidade. Quanto maior a sua diversidade, supostamente, melhor a sua microbiota. Quando você toma uma carga brutal de probiótico, ou seja, de micro-organismo, que é o probiótico, você está tomando muito
De uma espécie só. Então você está diminuindo a sua diversidade. Sim. Diminuir a diversidade é desbiose. Você está causando desbiose tomando probiótico. Com desfecho positivo. Com desfecho positivo. O objetivo do probiótico é causar uma desbiose com desfecho positivo. Boa. É a primeira vez que eu falo isso publicamente. Então desbiose nem sempre é ruim. Não. Quando normalmente, ela é programada, ela tem dia e hora para... Exatamente. Você está querendo combater... olha só. Você tem uma ilha que cabe 10 macaquinhos vermelhos. Se você jogar... E só cabem 10 macacos nessa ilha. Não mais que 10 macacos. Tem 10 macaquinhos vermelhos. Se você chegar lá e colocar 1000 macaquinhos laranja, depois de 5 meses, não vai ter mais 1000... Não vai ter nem 10 macaquinhos vermelhos e nem 1000 laranja. Vai ter 10 laranja. Boa. Porque só cabem 10. Né? Então, o objetivo é isso. É você causar esse impacto nessa ilha e depois deixar com que o seu organismo se recupere sozinho. E para isso falta o principal, que é a alimentação.